Olha, parece que a mudança climática não joga limpo. Ela tem sim um alvo preferencial. E um relatório recente da ONU joga uma luz bem incômoda sobre isso. Os piores efeitos, saiba, aqueles mais devastadores, eles não são distribuídos por igual, não. Eles atingem em cheio e de uma forma desproporcional e implacável justamente quem já tem menos no planeta. A principal conclusão do relatório do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, vai direto ao ponto e, olha, é de arrepiar. O número é muito claro. De cada 10 das pessoas mais pobres do mundo, 8 delas vivem bem na linha de frente dos perigos do clima. É isso mesmo. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, estamos falando de quase 80%. 80% da população mais vulnerável do planeta. É uma escala que, sinceramente, não dá para ignorar, né? Pede a nossa atenção. Então, para a gente mergulhar nessa realidade, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, a gente vai ver o alarme global. Depois, vamos entender por que existe essa desigualdade no risco. Na sequência, a gente traz o problema aqui para nossa realidade, olhando o perigo no Brasil. E, por fim, vamos encarar o custo humano que está por trás de todos esses números. Ok, vamos começar pelo panorama geral, então. O relatório da ONU soa um alarme para o mundo todo. E a palavra-chave aqui, gente, é desproporção. Tem uma citação do próprio relatório que resume bem esse ciclo vicioso. Pensa só. Quando os desastres climáticos atingem as comunidades pobres de novo e de novo, eles não só causam um estrago novo, mas pioram as dificuldades que já estavam lá. Cada enchente, cada onda de calor, cada seca, tudo isso bate com uma força muito maior em quem já tem menos recursos para se proteger. É uma bola de neve. E quando a gente olha para os números absolutos, a coisa fica ainda mais clara. De um universo de 1,1 bilhão de pessoas em situação de pobreza que foram analisadas em 109 países, impressionantes 930 milhões vivem sob a sombra de pelo menos uma grande ameaça climática. É muita gente. A gente está falando de vidas, de famílias, de comunidades inteiras. Tá, mas por que essa desigualdade é tão gritante assim? A resposta, olha, vai muito além de simplesmente onde a pessoa mora. A pergunta central é, o que é que torna as populações mais pobres tão mais vulneráveis? O relatório mostra que é uma rede de fatores, todos ligados entre si. Por exemplo, a dependência da agricultura, que sofre direto com o clima, né? E também a dependência do trabalho informal, que não dá nenhuma estabilidade ou proteção. Aí você soma isso o acesso limitado a coisas básicas, como saneamento, eletricidade. O resultado é um ciclo onde cada coisinha dessas enfraquece a capacidade de uma comunidade de aguentar o tranco e se recuperar do próximo desastre. Tudo isso, no fim das contas, se resume a um conceito central, a tal da vulnerabilidade climática. E não é só sobre onde alguém mora, mas sim sobre a capacidade que essa pessoa tem de responder a uma crise. É a combinação perigosa entre estar exposto ao risco e não ter as ferramentas, os recursos para se adaptar ou se reerguer. Mas para essa conversa não ficar só lá longe, no global, vamos ver como essa ameaça acontece na prática, no dia a dia. E o Brasil, infelizmente, é um exemplo bem forte disso. Pois é, aquela ameaça global se transforma em emergências bem aqui, pertinho da gente. No Brasil, o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, tem soltado alertas constantes sobre mudanças bruscas de tempo em várias partes do país. E não é pouca coisa, não. Os alertas são bem concretos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o alerta é laranja para chuvas e ventos muito fortes. A mesma coisa em São Paulo e Mato Grosso do Sul, com risco de tempestades. E em várias outras regiões, os alertas amarelos estão aí, indicando o perigo de chuva intensa. Isso não é uma previsão para o futuro, gente. Está acontecendo agora. Com esse cenário do Brasil na cabeça, vamos voltar para a visão global para a gente entender o verdadeiro custo humano disso tudo. E ele aparece quando as crises começam a se sobrepor, uma em cima da outra. Vamos começar com o calor. Pensa nesse número aqui. 577 milhões. São 577 milhões de pessoas em situação de pobreza que estão expostas a ondas de calor extremas. É um risco que muitas vezes é silencioso, mas pode ser fatal. E o perigo não para por aí. Some a isso outras 465 milhões de pessoas na mesma condição de pobreza que respiram um ar extremamente poluído. É mais uma camada de risco para a saúde dessa gente.
Agora, o ponto talvez mais grave seja que esses riscos não vêm sozinhos. Eles se somam. Dá uma olhada nesse gráfico. 608 milhões de pessoas enfrentam um risco. Mas olha só, quase 309 milhões enfrentam 2 ou mais riscos ao mesmo tempo. E tem 5 milhões de pessoas que lidam com 4 riscos de uma vez. É uma verdadeira avalanche de crises. E quando a gente olha para o futuro, bom, o cenário que os especialistas pintam é preocupante. A projeção é que o aquecimento global só vai piorar essas situações, criando um ciclo perigoso justamente nos países que já são os mais atingidos e os menos preparados. A tendência não é só de piorar, é de acelerar. Tudo isso nos deixa com uma pergunta que fica no ar, para a gente refletir. Com o aquecimento global se agravando cada vez mais, o que será que o futuro reserva para as populações mais vulneráveis do nosso planeta? A resposta para essa pergunta, no fundo, vai definir não só o destino delas, mas também o nosso caráter como comunidade global.